Muito boa tarde, bem-vindo à Revista da Semana, edição deste 18 de fevereiro. Boa tarde, José Faustino e Silvério Cunha, bem-vindos para mais um programa onde analisamos as notícias que marcaram os últimos dias. Nesta semana há muito para falar, temas muito pertinentes. Voltamos, no entanto, a um que já tratámos por diversas vezes, não só nós, mas toda a gente, a pandemia. O Governo anunciou o alívio de restrições de combate à pandemia, caem todas as medidas, com exceção do uso de máscara em recintos fechados e o certificado de terceira dose ou teste negativo para visitas em lares ou hospitais. José Faustino, esta é uma decisão em linha com o que tem acontecido, não é bem em linha, é um pouco mais até avançada do que aquilo que aconteceu no resto da Europa, onde as restrições estão a ser retiradas, mas ainda assim há mais restrições do que aquelas que existem aqui em Portugal. Boa tarde. Eu tenho aqui dito, e até de brincadeira estava a dizer, que a minha teoria não coincide muito com aquilo que se está a fazer. Vamos ver, eu acho que há um número, finalmente chegaram àquilo que eu há muito tempo ando a defender. Agora, o que importa muito é o número de óbitos e o número de internados em cuidados intensivos. Eu acho que internados normais também contam, e isso é muito importante. A capacidade do sistema hospitalar é muito importante. Para mim, a pandemia ainda não acabou, mas eu estou convencido que ela, se não acabar, está muito próximo disso, passando a tal endemia ou não, porque aquilo que conta muito é a agressividade do vírus. Tecnicamente, se é pandemia ou endemia, não é muito importante, segundo aquilo que creio e do que tenho ouvido. Mas aquilo também que tenho ouvido, e fazendo um resumo de tudo, porque eu não sou especialista, como é sabido, o que acontece é que, muito provavelmente, o mais tardar lá para junho, julho, a coisa está muito atenuada. Podemos dizer que estaremos aliviados, pelo menos até ao princípio do inverno, disso. Ou de outro surto, enfim, por lo que se verá como é que é com as vacinas, tudo isso. Mas as pessoas não têm paciência. E não têm paciência nem os cidadãos, nem os políticos, nem os dirigentes, nem os técnicos, nem nada disso. A mim parece-me que não se deve perder a cabeça em circunstância alguma. As diretivas, isto depois tudo passar, a maior parte das pessoas ficam vivas, como é natural que seja assim, descobriram-se as vacinas, e tudo isso, e agora tudo está bem quando acaba bem. Não é assim. Acabou relativamente bem, mas esteve tudo bem, teve muita coisa mal e continua mal. Continua mal, porque não se percebe, há coisas contraditórias. Eu continuo com a minha, vale o que vale, acho que pode, em sítios onde as pessoas vão livremente, podem andar à vontade sem máscara nenhuma, nos campos de futebol, nas discotecas, nos bares, por aí adiante. Pode-se aplicar, não pelo mesmo princípio, mas por questões pedagógicas e, 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 e do ensino, não é? Pode-se aplicar o mesmo princípio, especialmente ao ensino básico, ao ensino secundário também, conforme a rapaziada for mais nova e conforme seja a recomendação dos psicólogos, dos pedagogos, dessa gente toda. Porque sabemos que há aqui um grande problema da máscara no ensino. Pois bem, seja assim, a miudagem está sem máscara, o professor deve ter algum cuidado, porque se o professor tiver que ficar 2 ou 3 dias em casa, a ala para. Um dos miúdos perde ele, recupera, portanto é mais grave. Deve haver ali algum cuidado, mas pode-se considerar que não é preciso a máscara. Depois, entre todos os outros sítios públicos onde as pessoas são obrigadas a andar, mesmo na rua, deve continuar a usar-se a máscara. E o gel e aquelas infecções todas. Não custa nada a ninguém acabar com o número de pessoas por metro quadrado, nas grandes superfícies, tudo isso. Estou de acordo. Certo. Como se fosse normal. Com a diferença, eu vou ao supermercado dentro de máscara. A máscara é obrigatória no supermercado. Ou seja, eu posso ir para a discoteca, posso ir para o futebol, mas saio de lá, para a saída do estádio, porque me posso já encontrar com pessoas que lá não estiveram, toda a gente põe a máscara. E cá fora anda de máscara. Claro, vai na rua, como sempre aconteceu, não está lá ninguém, anda sem máscara, leva a máscara no bolso, na mão, de qualquer modo. Vai ao restaurante, faz aquilo que faz habitualmente. E até aí começa a ser quase desnecessário também o certificado das vacinas e tudo isso. Até se resolve a vida aos tais chamados negacionistas, também se não quiserem ser casmurros, que diabo usem lá a máscara
A gente cede no certificado e eles cedem no uso da máscara. Lá mais para a frente, com mais garantia da coisa estar mais desanuviada, pronto, aí as pessoas podem usar menos a máscara, podem deixar de usar a máscara. Por mim, isto eram medidas que seriam suficientes. Claro, se o número de óbitos aumentar, se o número de internados aumentar, têm que se intensificar as medidas. Claro que sim. Mas para já, eu acho que as medidas sanitárias básicas, a máscara e o gel e essas coisas, e os cuidados básicos, são fundamentais. E era isso que se mantinha. São mais 2 ou 3 meses. Quem aguentou isto 2 anos? Aguenta mais 2 ou 3 meses. Não vejo pressa nisto. Por exemplo, o teletrabalho já não é recomendado. Lá está o Estado sempre a querer mandar nos outros, sempre a decretar. Deixem as pessoas à vontade. Deem liberdade aos cidadãos para acordar, para contratar o que eles quiserem entre eles. Deixem os trabalhadores entender-se com os patrões e os patrões com os trabalhadores. Em certos serviços não prejudica nada ao teletrabalho, deixem continuar o teletrabalho. O que é que andam sempre a meter-se nisso? É recomendado ou deixa de ser recomendado? Deixem as pessoas livremente fazer aquilo que entenderem. Agora, tem é que apelar a que as pessoas tenham bom senso. Um indivíduo, se estiver infectado e não se souber, se tiver a máscara e o outro tiver a máscara, as probabilidades de transmissão são muito, muito menores do que se não tiver máscara. Para não dizer que pode não ser transmissível. Ou seja, o bom senso deve imperar em cima, para todos, para todos. E, portanto, eu acho que as pessoas perderam um bocado a paciência e como é costume, as medidas são contraditórias. Porque não se percebe de forma nenhuma, eu não percebo, como é que é possível ir para um festival ou para uma discoteca sem máscara. E para a escola, os miúdos têm de máscara. Não se percebe isto. Há aqui qualquer coisa que tem que ser explicada. Há riscos em todo o lado. Mas nisto que eu estou a dizer, que sou um leigo na matéria, parece-me a mim que ficaria salvaguardado o mínimo de segurança para as pessoas. Portanto, abre-se tudo, fecha-se tudo. Eu não percebo. Continuo a não perceber. Professor Silário Cunha, sobre este tema, acha que também continua a faltar alguma informação, a explicação de algumas medidas? E são estas as medidas, parecem expectáveis e adequadas neste momento, na sua leitura? Ora, muito boa tarde. Matias, peço desculpa, é chamar a atenção para o seguinte. Eu acho que qualquer um de nós, os três, daquilo que eu conheço, temos muito cuidado nesta coisa da pandemia. Ora, nenhum de nós está livre de vir um menos cuidadoso, cumprindo as regras que agora estão estabelecidas, que andou numa discoteca ou que foi à bola, apanhar o vírus e pegar-nos aquilo num sítio qualquer. Quando isso se pode evitar, é só isto que eu quero dizer. Ficou claro. Silvério Cunha. Ora, bom, boa Então, tarde. boa Na tarde. verdade, enfim, eu às vezes, há dias, por acaso há dias, quando estava a ver um telejornal e, enfim, vem sempre aqueles números, eu estava a pensar assim, até me abstraí um bocado do telejornal, porque estou a pensar de mim para comigo, como se costuma dizer. E eu estava a pensar no seguinte, pensando bem, quem diria que já lá vão mais de 20 mil mortos? E eu continuo a achar que, e a princípio, enfim, nós estávamos até todos otimistas, e acontece que eu continuo a achar, portanto, a minha primeira meditação é esta. Eu continuo a achar, naturalmente, que nós sabemos ainda menos do vírus do que mais. E porquê? Por uma razão, sabe-se muito, a ciência já sabe muito do vírus, e acho que até há explicações interessantíssimas agora, parece que há estudos que são muito promissores, e estou convencidíssimo, portanto, que as novas vacinas que vêm aí, os medicamentos, etc., serão, obviamente, até porque vai haver uma grande proliferação de vacinas. Agora até há dias vi que nos Estados Unidos há uma empresa no Texas que até vai produzir as vacinas em open access, portanto, de forma a que nem há patente, nem nada, uma coisa assim, e portanto acontece que isto agora vai haver uma proliferação de vacinas, umas melhores, outras piores, mas haverá sempre, elas são sempre melhores. E há medicamentos e tudo isso. Portanto, eu acho, aí partilho do otimismo do José Faustino, quando ele diz que, efetivamente, de uma forma ou de outra, vai acontecer isto, as vacinas vão funcionar e, portanto, isto vai, com o tempo, vai perdendo a sua força. Já estão a funcionar? Como? Já estão a funcionar as Já estão a vacinas. funcionar, exatamente, aliás, é como se é invalido.
Agora, eu, no Exatamente. entanto, não deixo nunca de pensar o seguinte: eu penso que há problemas científicos de longo prazo, de médio e longo prazo, que continuam a ser enigmáticos. Ainda ontem se falou que há pessoas que, quando têm o Covid longo, ficam com certas sequelas, outras não, para aqui e para lá, ainda não há uma explicação cabal para tudo. Ou seja, nós estamos, no fundo, numa espécie de estádio que ainda é muito. Se compararmos com vírus de coronas, como a gripe, estamos em um estádio muito ainda incipiente relativamente àquilo que se sabe sobre a gripe, por exemplo. Claro que portanto, o que leva a crer, até segundo alguns especialistas, e repito aqui uma coisa que vi, ou que eu vi escrito num jornal, um artigo do professor Filipe Freud, que dizia mesmo, que disse sempre, logo em 20, finais de 20, princípios de 21, só daqui a 10 anos saberemos alguma coisa a sério de como está a ser o vírus. Aquelas histórias todas, sequelas, mas atenção, isto acontece com todas as doenças, portanto, nós não devemos embandeirar em arco. Eu acho que houve aqui da parte digamos assim, há uma ideia genérica de que tudo seria descoberto rapidamente. E agora vem a segunda meditação que eu tenho a fazer. Eu concordo, aliás, com o que disse o José Faustino sobre as medidas que se devem tomar. No fundo é assim, cautelas e caldos de galinha nunca fizeram mal a ninguém. E, portanto, é evidente que tem que haver prudência, para onde prudência. O que acontece é outra coisa, é a minha segunda meditação, é que as pessoas chegaram àquele ponto de cansaço em que, por exemplo, já nem se lembram que morreram mais de 20 mil e não se lembram que continua a haver pessoas infectadas a morrer todos os dias. E apesar de tudo morrem numa taxa muito superior às da gripe, que continuam também a morrer. Nós sabemos que em Portugal é entre 1.300 e 1.400 pessoas que morriam, agora morrem menos por causa da máscara, efetivamente, que morriam de gripe, digamos assim, todos os anos, e acontece que agora chegamos a um número que continua a ser superior ao da gripe, mas a verdade é esta: aconteceu no fundo, vai acontecer no fundo o que aconteceu com a gripe de 1918, que num ano só matou 135 mil pessoas em Portugal. Estatísticas oficiais, e Portugal não era nessa altura grande coisa em estatísticas, devem ter sido para mais 200 mil, mas ao mesmo tempo acontece que com o tempo, o vírus foi perdendo matou durante uns anos até, e a verdade é esta, é que mata até hoje. Portanto, nós temos mais um vírus em cima que veio, enfim, de certa forma, inesperadamente. E as pessoas, a sociedade, e aqui o José Faustino falou de uma coisa que eu acho que é importante, é que as pessoas estão impacientes. Porquê? Eu acho que não é só impaciência, há cansaço, claro, as pessoas estão cansadas. Toda a gente, aliás, fala-se agora na pandemia mental, começou a acontecer que muita gente começou a exibir comportamentos complicados, porque de facto a compressão a que fomos sujeitos mostra também uma coisa, mostrou uma coisa muito positiva, mostrou que apesar de tudo a sociedade no seu conjunto foi resiliente. Mas é evidente, isto desgasta muito. Mas também há um ponto de fundo que eu queria frisar, é que, sabem, as nossas sociedades avançadas, complexas, tecnologizadas bastante, são sociedades que acreditam que a técnica, a tecnociência resolve tudo aqui, já e agora. A minha posição é esta: eu acredito na ciência, acredito na tecnologia, mas não é aquela questão do aqui, já e agora. Há coisas em que é aqui, já e agora, outras em que não é. E é preciso verificar que o conhecimento tecnocientífico, onde se aplicam geralmente estas medidas de importância a esse nível, não é propriamente uma construção que se faz do dia para a noite. Por exemplo, a história das vacinas, estas novas vacinas de doença com mensageira, esta nova racionalidade, que é de facto um pensamento revolucionário. Já falei com colegas que sabem muito do assunto e que me disseram que de facto o pensamento é revolucionário. Atenção, começou a ser pensado por uma cientista americana, nos anos 90, para medicamentos contra o cancro, e cujos conhecimentos, ou melhor, resultados, digamos, de concepção teórica, foram publicados em 2005. Isso foi de onde partiram agora quem fez as vacinas. E ela até deu uma entrevista que eu li a um jornal estrangeiro em que disse assim, a rir-se, ela hoje é uma senhora de 70 e tal anos, e disse assim: nunca imaginei que aquilo que eu concebi fosse aplicado nas vacinas, porque eu estive a conceber isto tudo para medicamentos contra o cancro. E felizmente continuam a ser pensadas em medicamentos contra o cancro, e como já aqui uma vez disse, e volto a repetir, porque o público deve saber isso, há neste momento mais de 70 ensaios de novos medicamentos contra o cancro que estão a ser realizados e que implicam estas novas concepções da proteinómica, que implica mexer nos genes e por aí fora. Portanto, acontece que eu acho que até isto foi tudo muito bem feito. Mas atenção, que se ela publicou em 2005 os resultados,
É preciso ver que depois têm essas vacinas em 2020. Ora bom, passaram 15 anos. Portanto, acontece que todos os medicamentos e a tecnologia demoram o seu tempo a mostrar, a dar as suas provas. Nós mesmos, que estamos aqui vacinados, provavelmente podemos ser vacinados para o ano ou não, provavelmente sim, claro, e acontece que, claro, corremos um risco. Corremos o risco de ser vacinados com uma concepção nova de ciência e confiamos nos cientistas que conceberam isto. E muito bem, pronto, foi assim. E acho que até agora os resultados foram bons no curto prazo, porque estou falando do curto prazo. Ninguém me garante que a vacina que eu apanhei daqui a 7 anos não faça outra coisa qualquer. Nada garante, mas as coisas são assim mesmo. Quer dizer, mas o que eu estou a dizer nesta meditação e para ir acabando Mas é pouco provável, ó, professor. é Só que pouco está descrito. provável, claro, não, Pouco é pouco provável. provável. Agora, nada garante é uma coisa. O que eu quero dizer com isto é o seguinte: é que a sociedade não pode pensar que as coisas se fazem aqui, já e agora. E saem todas feitinhas de uma vez só, todas perfeitas. Não saem. E, portanto, há aqui a tentativa e erro. E foi o que eu acho que esteve a acontecer com todos os países. Agora que continuar como estava é impossível, paralisava a sociedade, e eu vou dizer sinceramente, até era pior que isso, não só paralisava a sociedade, como paralisava a economia, mas paralisava as pessoas, e isso ia provocar sequelas psicossociológicas brutais. Acontece que agora há um período de normalização, e essa normalização vai passar por continuar a ter um conjunto de mortos que, de facto, é preciso ter em atenção o número, por causa desses cuidados que, como dizia o José Faustino e bem, é preciso adotar, de facto, cuidados para quê? Para mantermos isto equilibrado, à tona da água, porque sabemos perfeitamente que vai continuar a haver uma certa ferocidade e agressividade do vírus. Portanto, Bem, eu acho que tem que haver isto, tem que haver bom senso, realmente bom senso, e tem que haver cuidado. E claro, e as pessoas têm que passar a ter cuidados na vida que normalmente eu penso que não tinham aqui no Ocidente. No Oriente era um bocado diferente. No Oriente, como sabem, até por razões que se prendiam com grandes cidades muito poluentes na altura, houve um hábito que foi o de pessoas irem à rua até com máscara, inclusivamente por princípio, não é? E acontece que não lhes custou tanto por máscara, como sabem. será um hábito que veio para ficar, será isso, não é? Agora, veio para ficar neste sentido como hábito de prudência. Claro, é Sim. evidente que com o tempo e à medida que a ciência for resolvendo as questões, evidentemente que as coisas vão sendo diferentes. Portanto, eu penso que tem que haver aqui uma descompressão, que eu acho bem que exista. Tem que haver ao mesmo tempo prudência, tem que haver aqui um cuidado muito grande em saber travar quando se deve travar e acelerar quando se pode Quando acelerar. se E pode pronto, acelerar. e é isto. Da pandemia passamos para a política e para as eleições. Aliás, a questão da pandemia não deixou de ser política porque falámos de decisões Claro. políticas, precisamente. Ora, o Tribunal Constitucional determinou a repetição das eleições legislativas no Círculo da Europa depois de terem sido anulados 80% dos votos. De todos os recursos apresentados, apenas foi aceito o do partido Volt, que desta forma marcou a política portuguesa. Com a decisão do Tribunal Constitucional, poderá haver nova Assembleia da República e novo governo a partir de 28 de março. Sendo otimista, José Faustino, é isso ou não? Comentário e que análise fazes As a estas contas são decisões feitas. e ao desenvolvimento desta situação? Eu vou tentar começar por princípio do processo. Eu já aqui tenho dito várias vezes que ao longo dos anos, por mero acaso, ainda este ano, no final do ano passado, tive uma reunião com a Comissão Nacional de Eleições, conheço de perto a Comissão Nacional de Eleições. E sem críticas nem considerações, mas penso que eles têm sem ofender ninguém, um pensamento muito conservador das coisas, se calhar é necessário ser assim, mas tentam, e eu estou convencido que o fazem de boa fé, ser muito rigorosos. No entanto, são pessoas de bom trato e que tentam, às vezes casos complicados, tentam desdramatizá-los, mas não deixam de fazer aquilo que têm que fazer, que acham que devem fazer, e às vezes de uma forma que eu acho exagerada, na minha opinião. Ora bem, a Comissão, com estas características, estou a dizer isto porque é preciso perceber aqui uma coisa muito importante. O porta-voz da Comissão Nacional de Eleições veio dizer, quando detectou aquele problema lá no pavilhão, não sei se aquilo era na fila, onde é que eles estavam a fazer as contagens, ele disse isto que eu vou aqui dizer. Houve fraude eleitoral. Ora bem, quando a Comissão Nacional de Eleições diz houve fraude eleitoral,
tem que haver, no mínimo, suponho eu, e deve ter havido, uma queixa ao Ministério Público. E tem que se averiguar, fraude eleitoral, isto é muito grave. É uma acusação gravíssima. Porém, o que aconteceu é que foi tudo tratado um bocado de ânimo leve. A coisa não se percebeu se continuou, se não continuou. Já se percebeu o que é que está em causa. A lei diz, para mim estranhamente, que tenha que haver uma fotocópia do cartão de cidadão juntamente com o envelope do voto. Eu pensava que isso era um documento pessoal intransmissível, por vistos não é. E é Mas, legalmente, em geral é. portanto, está a ver, portanto, o que acontece, a lei prevê uma ilegalidade e ela não foi alterada. E então os partidos resolveram decidir, entenderem-se em não cumprir a lei e depois houve um que correu a corda. Portanto, esta é a história. Seja como for, o que se passou foi que se misturou os votos válidos, vamos assim dizer, cumpriam a lei, mal ou bem, cumpriam a lei, e os que não cumpriam a lei. Quando os misturaram todos, deixou de perceber quais é que cumpriam e quais é que não cumpriam. Resultado, anular o círculo todo, 800 e tal votos, ou 800 mil votos, uma coisa, um disparate qualquer. Ora bem, suponho eu que, se isto, não sou jurista, posso aqui cometer um erro, a Comissão Nacional de Eleições, ao dizer publicamente que houve fraude, tem que comunicar ao Ministério Público. Ora, o Ministério Público deve averiguar, por aí adiante, como houve de facto fraude, ou pelo menos houve incumprimento da lei, tem que recorrer para o Tribunal. E, portanto, isto tem que ir andando. Ora, criava-se aqui um processo complicadíssimo. Também é verdade que podiam tomar posse os deputados, o governo funcionava, tudo ia andando. Mas depois era tudo inválido, andava tudo para trás, tinha que se resolver o problema de qualquer forma. Apesar de tudo, penso que os prejuízos foram minimizados. Foi pedido o parecer, ou queixa, não sei para que aquilo foi feito, portanto, foi muito acelerado o processo. O Tribunal Constitucional pronunciou-se sobre a matéria, provavelmente foi disputado, não sei, isso em pormenor, pela queixa, digamos, da Comissão Nacional de Eleições, e disse, por unanimidade, atenção, é uma coisa que nem sempre acontece, por unanimidade, as eleições têm que se repetir. Isto não pode ser ilegal, é inconstitucional, e isto tem que se repetir. O ato tem que se repetir. É o mínimo. Bom, dito isto, portanto, a ilegalidade está resolvida. Agora, há aqui um problema. Há vários problemas. Primeiro, toda a classe política, todos os partidos que combinaram a moscambilha para tornear a lei, não têm respeito nenhum por seus eleitores. Isso é a primeira. A segunda, tanto quanto julgo saber, dá trabalho, é preciso as pessoas, os nossos imigrantes, preocuparem-se, de facto, e estarem muito interessados em votar, para irem mesmo votar. Ou para tratarem aquelas burocracias todas, tudo isso. Ora, agora, anular os votos todos de uma assentada, porque há um incumprimento da lei cometido por membros das mesas, com o aval dos partidos políticos, contra roer a corda, devem se sentir gozados. E agora, para se resolver tudo, não podia ser de outra forma, dizem para eles irem votar outra vez. Claro que não vão, com certeza, ou vão pouco, digo eu. Portanto, e depois admiram-se de haver também muita abstenção, das pessoas terem má vontade, etc, etc, etc. Pronto. E isto é de facto de lamentar. Agora, há aí um problema, o governo, perdão, as eleições são legislativas. O que está atrasado é a tomada de posse da Assembleia. O governo vem por acréscimo. Continuamos a labrar no mesmo erro. Isto não foi para eleger o governo. O doutor Costa não foi eleito primeiro-ministro. Não foi isso que a gente votou. As pessoas votaram para a Assembleia da República. E nessa conformidade, eu até nem sei em termos constitucionais, está bem que ainda não saiu a publicação, mas provisoriamente ele já deve ter feito trabalho, parece que adiou os telefonemas para convidar ministros, deve estar a trabalhar. Agora, o que tem que se repor é a legalidade e cá está, isto é como a pandemia, há que ter paciência. Meteram-se na embrulhada, cometeram ilegalidades, meteram-se na atrapalhada, agora têm que pagar, é como acontece a todos os cidadãos. Temos pena, atrasa um mês, vá lá, podia ser 2, mas depois também não é mau, como eu já ouvi dizer a alguns especialistas, a economia
governar com os duodécimos não é mau, e parece que o ministro Leão está todo contente, porque não, os outros não podem fazer as neiras de estourar o dinheiro e tudo isso. E, portanto, não há grande problema, não vê mal ao mundo por isso. E ao menos repõe-se a legalidade e respeitam-se os eleitores da imigração no círculo da Europa. Neste respeito Tudo está bem quando acaba bem. Neste respeito pelos eleitores do Círculo da Europa, Silvério Cunha, isto será que pode ter impacto no resultado da votação deste círculo? Olha, eu vou ser franco. Para além da mobilização. Pois, Mas será que pode? E faço esta questão porque de todos os protestos foi mas isso agora, pan-europeu. Desculpem lá, mas isso dos resultados agora aceito, não é? são sopas depois do almoço. Há dois deputados para eleger. Está bem, mas se o PS mete um e o outro mete dois. Mas pode não ir para o PS ou para o PS, quem sabe, não é? Está bem, mas é um deputado a mais ou um deputado a menos, não é? Isso é o menos importante, na minha opinião. Peço desculpa, professor. Olha, em primeiro lugar eu queria dar os parabéns ao Volt, porque foi ele que até fez um requerimento ao Tribunal Constitucional em condições, porque até me espanta os outros não saberem fazer, que é uma coisa que não lembra a ninguém. Eu fiquei de boca aberta com aquilo por várias razões. Em primeiro lugar, há uma questão que é esta. Também tenho uma observação crítica a fazer ao Tribunal Constitucional e já explicarei qual é. Embora eu perceba a decisão do Tribunal Constitucional e acho bem, só que eu acho que ela está incompleta. A questão que se coloca é um bocado esta. Nesta embrulhada em que todos cometeram erros, em que uns atiraram de culpas uns para os outros, no fim ninguém era culpado, e quando ninguém é culpado, toda a gente é culpada, como é evidente. Acontece que o que se passou foi uma coisa muito simples, foi isto, é que de facto nós temos uma lei que já em 19 deu problemas, isto já aconteceu em 19, e numas eleições como estas que tiveram a maior afluência de imigrantes de sempre, acontece que precisamente foram invalidados 157 mil votos que foram para o caixote de lixo. Ora bom, porquê? Porque no fundo os partidos, como disse o José Faustino e bem, entraram numa espécie de acordo de cavalheiros, digamos assim, entraram numa espécie de acordo em que iam fazer o mesmo que fizeram em 19. E isso é borrifarem-se, se me permitem a expressão, e o plebeísmo, não só para a lei, que todos nós temos de cumprir, como inclusivamente é borrifarem-se para os votos dos cidadãos que vão votar. E acontece o seguinte, é que, primeira questão, se em 19 já houve problemas, devia-se compatibilizar as normas que há sobre a questão da exibição e de fotocópia do cartão de cidadão. Como sabe, o cartão de cidadão, em regra, não é fotocopiável, inclusive só com o consentimento da pessoa. Claro, pode-se partir do princípio de que, quando a lei pode dizer assim, a pessoa, se enviar a fotocópia do cartão de cidadão, está a fazê-lo e a consentir tacitamente. Mas se for obrigatório, então temos aqui um problema de uma norma que vem contrariar outras normas jurídicas que dizem que só com o nosso consentimento é que se pode fotocopiar. E já me aconteceu a mim. Eu, em termos de tratamentos documentais, aconteceu-me, sei lá, o ano passado, por exemplo, eu tive que tratar de algumas coisas e pediram-me até licença para fotocopiar o meu cartão de cidadão. E eu dei, porque era do meu interesse. Podia não dar. Ora bom, acontece que portanto, começa logo por haver aqui um desleixo inadmissível dos partidos parlamentares, de em 19 inclusivamente, que realmente não ligaram peva nenhuma à necessidade de mudar a lei. Portanto, foi empurrar com a barriga para a frente, sem drama nenhum. Em segundo lugar, deve dizer-se também que a coisa não ficou só por aqui, porque este acordo de cavalheiros em si mesmo já é um bocado vergonhoso. Porque é pôr, no fundo, é pôr debaixo do tapete as coisas e repetir a mesma coisa manhosa que aconteceu em 19. E isso eu acho que como princípio errado. Não é uma questão de prejuízo maior ou menor. O José Faustino disse bem o seguinte, eu estou convencidíssimo que a distribuição dos deputados vai ser a mesma. Porque tem sido sempre a mesma. É um para o PS e outro para o PSD, tem sido sempre a mesma. Pode haver uma surpresa agora até, mas acontece que tem sido sempre a mesma. E, portanto, partiu-se esse princípio, como é sempre a mesma, não vale a pena estar a pensar muito no assunto. Portanto, simplificaram. E claro que depois aconteceu outra coisa com uma agravante também grande. É que num círculo fora da Europa fizeram a mesma coisa. E aí não há consequências, não são repetidas eleições. E aí o PSD que protestou no círculo da Europa não protestou fora da Europa. Ora, isto até pode levar a pensamentos que, atenção, devo dizer que não vou tão longe, mas já ouvi pessoas, por acaso, em conversa de café, devo dizer, já ouvi pessoas dizer assim, isto é tudo porque o PS ganhou fora na Europa e o PSD ganhou fora da Europa. Eu acho que não, muito sinceramente.
Eu acho que aconteceu foi uma coisa, eu acho que o PSD protestou naquele caso porque alguém no PSD que esteve lá achou mal e achou muito bem e fez o protesto. E acho que realmente foi correto fazer o protesto. Roer a corda, eu não penso que tenha sido errado, por uma razão. O PSD fez bem em roer a corda, porque aquele acordo de Carvalheiros é insustentável do ponto de vista ético-político e também jurídico. É, no fundo, saberem que a lei, ninguém pode ignorar, ninguém pode invocar a ignorância da lei para não a cumprir. É um princípio básico que vem, é um princípio supraconstitucional que está por causa do nosso Código Civil por razões históricas. E acontece que eles ignoraram a lei em 19 e voltaram a ignorar a lei agora. Portanto, o PSD fez muito bem. Lamento não tenha feito também para o círculo fora da Europa. Era uma barafunda agora, mas que a barafunda se instalou, como princípio, instalou-se. Portanto, é uma vergonha completa. E isto é que eu acho que é uma coisa que está errada, do ponto de vista ético-político está errado e juridicamente também. E eu penso, com toda a franqueza, que deviam-se apurar responsabilidades. Isso para mim, eu acho que é um bocado assim. Agora, porque depois é assim, ninguém é culpado, passa tudo, palminhas nas costas, e o que é que pensa o imigrante? Até porque o imigrante não é o mesmo imigrante de outrora, é outro imigrante. Nós temos hoje imigrantes muito diferentes. Temos cientistas, por exemplo, que vieram votar, temos pessoas que pensam em Portugal, etc. E, portanto, que até projetam um Portugal lá fora, etc. E, portanto, essas pessoas, hoje em dia, temos gente muito mais alfabetizada, qualificada, etc., como imigrantes. E, portanto, acontece que isto também é passar-lhes um atestado de imbecilidade completo. Eu, se me fizessem isso a mim, dizia assim, olha, o Estado português passou-me um atestado de imbecilidade. O Tribunal Constitucional esteve bem naquilo que fez. A meu ver, porque certamente ninguém apresentou um requerimento, tal como fez o VOLT, para os círculos imigrantes fora da Europa, acontece que o Tribunal Constitucional não mandou repetir as eleições no círculo fora da Europa, provavelmente. Mas atenção, agora põe-se um problema, é que se o Ministério Público apurar tudo, e sabendo o Ministério Público, faz parte do seu estatuto, que no círculo fora da Europa aconteceu uma coisa igual, então tem que fazer queixa também, apresentar queixa e ter atuar. E então temos um problema também nos imigrantes fora da Europa. Portanto, eu acho que esta questão deve ser encarada dos dois lados e já, porque senão arriscamos a corrigir de uma vez agora as eleições no Círculo da Europa e depois mais tarde temos que corrigir outra, porque agora nada impede que haja uma brincadeirazinha qualquer e as pessoas comecem a mexer-se até só para aborrecer, só para, como se costuma dizer, aborrecer o sistema. Bom, portanto, isto para mim, o José Faustino disse bem que não afeta muito a questão dos duodécimos, não afeta muito a questão, enfim, da evolução do país neste momento. Aliás, já tivemos países como a Bélgica, que esteve 1 ano e tal sem governo, a governar por duodécimos e ninguém morreu. Tivemos agora a Alemanha, que quando houve eleições, houve 59 dias de negociações entre os partidos, ou seja, eles tiveram quase 3 meses com o governo da senhora Merkel a funcionar, e ele, enquanto com toda a tranquilidade, os outros partidos se entendiam, escreviam um programa, mediam as coisas todas. Portanto, estas coisas, a vantagem do Estado de Direito é que tem pilares que à partida funcionam como automáticos. O que está errado aqui foi a atitude com que a classe política em geral olhou a questão. E para mim o que mais me choca é o seguinte, é que é o precedente. Primeiro criou-se um precedente sem pés nem cabeça. E em segundo lugar, já havia um outro caso anterior. Portanto, isto foi mesmo não querer emendar a lei. Não gostava nada aos senhores deputados, em 19, ter emendado a lei, mas deviam ter emendado até antes de 19. Na altura ninguém deu por nada, ninguém disse nada. Agora é que se deu por ela, quer dizer, temos então um Estado que só se mexe quando as instituições só se mexem quando se dá por ela, quando alguém dá um pontapé no ninho de vespas e as vespas saltam todas cá para fora. Isto é que não se admite. Portanto, eu penso com toda a franqueza que, independentemente de os prejuízos materiais, digamos assim, não serem de grande monta, eu acho que há uma coisa, sinceramente, eu vou usar uma palavra que não gosto muito de usar, porque o direito não tem que usar essa palavra sempre. Mas, francamente, isto foi tudo muito imoral. Foi uma grande imoralidade política. E isto, para mim, é uma coisa que vai ficar colado às costas, digamos assim, dos políticos em geral, com algumas exceções, de facto, provavelmente. E claro, e o Tribunal Constitucional esteve bem, e claro, é assim mesmo, temos que respeitar, e o sistema é esse, a democracia tem custos, e por isso é que as coisas têm que ser corrigidas em termos legais. Não podemos deixar que isto continue a ser uma réplica das bananas, que era o que estava a ser. E pronto, é isso que eu penso. Mas de facto, para mim, eu fiquei desolado por uma razão, porque se isto acontecesse cá em Portugal, a portugueses, sei lá, no Conselho de Évora, ficávamos todos aqui indignados.
E portanto, e ninguém se ficava quieto. E acontece que isto acontece, portanto, de uma forma que é um bocado, quer dizer, é mesmo considerar que houve 157 mil pessoas que fizeram o trabalho de vir votar e de repente dizer-lhes assim, olha, vai para o caixote de lixo o que vocês quiseram dizer. Realmente é uma coisa assim, ultrapassa um bocado a normalidade. Eu atribuo a isto, agora termino, e deve ser uma sequela da pandemia mental que se instalou nas sociedades em geral e também, portanto, em Portugal. Bem, no final do mês de março deverá existir então uma nova Assembleia da República. Para já, da política para a justiça, temos o juiz arguido, Carlos Alexandre, arguido na distribuição do processo Operação Marquês. O superjuiz foi alvo de uma queixa do ex-primeiro-ministro José Sócrates, juntamente com uma escrivã que costumava trabalhar com ele. A queixa apresentada no Tribunal da Relação de Lisboa acabou por ser aceite pelo desembargador Jorge Antunes, que determinou que seja então ouvido e desenvolvido este processo, colocando Carlos Alexandre e esta escrivã como arguidos deste processo. José Faustino, será que temos um problema que pode deitar por terra 1 ano e meio de processos que tenham passado pela mão do juiz Carlos Alexandre, entre eles o processo que envolve José Sócrates, a Operação Marquês? Bom, este problema já aqui tínhamos falado nele e eu Já, sim, ouvi com senhor. muita atenção, eu ouvi com muita atenção a entrevista que o engenheiro Sócrates deu na televisão. E como eu não, costumo-se cá dizer, eu não ando cá por ver andar os outros, e até porque tenho esta responsabilidade de estar aqui às sextas-feiras, estarmos aqui, estar aqui a falar às pessoas, portanto isto tem responsabilidade, eu pelo menos faço isto com responsabilidade, isto não é uma brincadeira, observo as coisas com atenção e não faço culpas formadas logo à partida, não tenho culpas formadas, não faço julgamentos, tento ser o mais neutro possível. Naturalmente, quando há coisas que eu vejo que tenho que fazer, faço a minha declaração de interesses para que tudo fique claro e tenho, como sabem, tenho feito isso várias vezes. Mas há uma coisa e tenho aqui sempre defendido isso e continuo a defender cada vez com mais força, que é a presunção da inocência. E tal e qual como o juiz Carlos Alexandre é presumivelmente inocente, também o engenheiro José Sócrates é presumivelmente inocente. É igual para toda a gente. Agora, eu ouvi a entrevista com atenção e o que eu disse aqui da outra vez é aquilo que vou dizer. E, pelos vistos, o Tribunal da Relação deu razão no sentido de abrir o processo e até de constituir o juiz Carlos Alexandre como arguido. Ora bem, o que o engenheiro Sócrates lá disse, e que tinha provas, vamos ver se tem, se não tem, foi que houve uma funcionária do tribunal que foi nomeada nos termos dos movimentos normais da função pública e que, alegadamente, o juiz Carlos Alexandre mexeu nessa nomeação, fazendo ir para o seu lugar uma pessoa, outra funcionária da sua confiança. E que, alegadamente, com essa funcionária, que agora também é arguida, durante a volta de ano e meio, andaram a escolher os processos em vez de fazer o sorteio, quebrando, portanto, o princípio de juiz natural. Ora, assim sendo, isto é grave. Penso que é crime. Se isto se vier a provar, é muito grave e até penso que tudo deve ser anulado. Não sei, todos. Não é só Operação Marquês, vai tudo pantanas. Eu agora, da mesma forma que acho que se passou a partir de determinada altura a dispor da liberdade das pessoas com uma grande facilidade, lembremos-nos, por exemplo, do ex-ministro Pinho, que tem prisão domiciliária, ou não foi uma caução exagerada, ou prisão domiciliária, exageros que temos visto. Eu agora vou exagerar. Dentro da linha do exagero em que temos vivido, eu acho que a medida de coação do juiz Carlos Alexandre devia ser prisão preventiva. Porque parece-me a mim evidente que ele, estando no tribunal com a funcionária, pode alterar as provas. É um dos motivos que determina a prisão preventiva. Portanto, se quisermos ser rigorosos, e seguindo os critérios do juiz Carlos Alexandre, ele devia ser preso preventivamente. Na minha modesta opinião. Mas isto, agora não estou a brincar, porque isto são coisas sérias. Estou a especular um pouco e estou a ampliar aquilo que penso, portanto estou a especular, estou mesmo a especular.
Porque, na realidade, tal como foi um exagero prender o engenheiro Sócrates um ano, não interessa se ele vier a ser condenado ou não. Ele é presumível inocente. Seria um exagero prender preventivamente o juiz Carlos Alexandre. Agora, dentro da mesma lógica, não havia problema absolutamente nenhum. E não, as leis não podem servir para uns e não servir para outros. Como se dizia outro, como o amor é diferente em Portugal. Não, o amor tem que ser igual para todos em Portugal e em todo o lado. E se isto vier a ser provado, se for verdade o que está na acusação, isto é muito grave. É gravíssimo. Muito grave. Isto não é negócio de brincadeira. Não é negócio de brincadeira. Quer dizer, as gravidades dos crimes, que alegadamente são cometidos até serem condenados e terem trânsito em julgado, não há de tipo A ou de tipo B. Por exemplo, aquela aldrabice que estivemos a falar nas eleições e que se repete as eleições, não deixa de ser grave. Porque foi cometido pelos partidos, não interessa quem foi. O José Faustino, que sou eu, o mais normal dos cidadãos, quer ser tratado em pé de igualdade com o juiz Carlos Alexandre, perante a lei. Temos que ter os mesmos direitos e deveres, diabo. Portanto, a lei é dura, mas é lei, como costuma dizer. E a lei tem, de facto, de se cumprir. E se isto se provar, repito, é muito, 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 muito grave. E, além da justiça, mas a justiça também tem as costas muito largas, ficar em causa e levantarem-se grandes problemas, sobretudo, todos estes processos, todas estas coisas, tudo isto vai acontecendo. Eu acho que as pessoas, em vez de pandirem arco e balão, deviam era refletir muito sobre estas coisas. E deviam ter bom senso, tal e qual como na pandemia. Olha, punham a máscara para se defender do bicho e calavam a boca, porque se percebe mal quando estão a falar com a máscara. E pensavam um bocadinho. O que é que eu vou dizer? Bom, a pessoa afastou-se, está mais afastado, tira a máscara e fala, mas já teve tempo para pensar. As pessoas devem refletir sobre estas coisas todas. Porque não é bom quando o país, além de tudo o resto, não vem agora aqui ao caso, anda sistematicamente na comunicação social, como sabemos, também não vamos repetir isso, com casos daqui, com casos dali, que davam a pessoas que dizem, como se ouve aí nas conversas de café, isto é uma data de ladrões, isto é tudo, são todos ladrões, são todos ao mesmo, e tudo, aquelas ideias más que há. Ora, eu não acredito que seja assim. Há maus e há bons em todo o lado. Portanto, as pessoas têm que pensar bem e também não acreditar em tudo aquilo que ouvem. E não se esquecerem de um princípio da Constituição e das democracias liberais. As pessoas, todos os cidadãos, gozam da presunção da inocência. E só cometeram crimes, só são criminosos quando julgados e condenados e com a sentença transitada em julgado. Atenção, até aí gozam da presunção de inocência. É bom que nunca nos esqueçamos disto, porque hoje estão lá os importantes, nós sabemos. Estão lá aqueles iguais a nós que nós não sabemos. E amanhã, quiçá, estamos lá nós. Portanto, isto tem que ser igual para todos. Silvério Cunha, que análise faz Pois esta decisão é do tudo. Bem, Tribunal da Relação e o eu, que é que daqui advém? eu começo por dizer que isto é uma ironia enorme, não é? Isto é uma ironia enorme, porque de facto, digamos assim, é uma coisa que realmente isto parece um conto de fadas até certo ponto, neste sentido, em que acontece tudo por uma magia, parece que os deuses estão feitos uns com os outros, que aconteça tudo ao contrário. Ora, vejamos. Realmente é verdade que o José Faustino disse bem, no Estado de Direito as normas são gerais e abstratas e aplicam-se a todos. Há princípios de razoabilidade que permitem que o sistema jurídico seja até, digamos assim, aqui e ali possa adaptar-se às circunstâncias concretas, mas a verdade é que as pessoas habituaram-se nós vivemos em sociedades muito selvagens. E as pessoas habituaram-se, nesta sociedade selvagem, a condenar facilmente à partida. Aliás, eu penso que sempre aconteceu, sempre assim foi, não é? A condenar à partida tudo, até com um simples fundamento, não fundamento, em boato, por exemplo, condena-se tudo. Depois, quando há a prova de que é inocente, já ninguém se lembra, ninguém se quer lembrar, porque, no fundo, aquilo que faz lembrar
às pessoas é o choque, nada mais. E, portanto, nós passámos a viver numa sociedade de espetáculo em geral. E o problema é quando há domínios da vida social, política e económica, em que o espetáculo não pode funcionar. E um deles é a justiça. Não pode haver a justiça-espetáculo, que é uma coisa que tem acontecido muito em Portugal. Eu lembro sempre, eu vou falar de uma coisa que, vou relembrar um episódio que certamente os ouvintes todos se lembram, pelo menos os mais velhos, mas aqui no painel todos nos lembramos disso. Aquele filme que foi feito, sorrateiro, quando o Dr. Vale Azevedo é libertado da judiciária, sai, desce 2 degraus já estando fora da judiciária, aparece-lhe um agente que lhe dá ordem de prisão, põe as algemas e ele entra outra vez na judiciária, detido por outra razão. Isto, com franqueza, quando vi isto, fiquei um bocado, disse assim, isto realmente é espetáculo, e mau espetáculo, de mau gosto a todos os níveis, e até com o seu quê de antijurídico, devo dizer, porque o direito veicula, é um dever ser que é, como dizia um mestre meu na faculdade, é assim, o direito é um dever ser que é, isto é uma adaptação, uma regulamentação de factos, de situações concretas, mas em nome de certos valores, que não têm que são de origem ético-social, podem ter um fundamento até mais longínquo religioso, o que quiserem, mas têm valores. E esta arquitetura que há entre factos e valores é que dá sentido à justiça. Nós sentimos que há justiça quando isso é aplicado de uma forma, digamos, proporcionada, razoável, digamos, rigorosa. Pronto. E é por isso que se presume sempre que uma pessoa é inocente até prova em contrário. Porquê? Porque nós temos até séculos, as sociedades não aprenderam isto por decreto. É que nós, de facto, temos séculos de história em que era ao contrário. É bom dizer, por exemplo, dou um exemplo, que, sei lá, no século XVII, eu poderia, por inveja, ir delatar, denunciar à Inquisição, por exemplo, Matias, porque tinha ambição numa parte dos seus bens. E nessa altura era da lei guardar em segredo a minha denúncia, eu ficava com metade logo dos bens por ter denunciado, e depois iam deter o Matias, e o Matias, no dado momento detido, não sabia o que é que se passava, e diziam, é um herege, e diziam o Matias, não, eu comungo todos os dias, e acontece, eras um herege, iam para a tortura, e o Matias o que é que fazia? Dizia assim, não, eu sou, mas conheço, então quem são os outros? Os outros, e apontava para aquilo que até eu tinha denunciado. Sabem que isto está provado porque os arquivos da Inquisição mostram isto. Há livros de historiadores que até fizeram um levantamento disso e mostram isso, mostram muitas vezes que as pessoas que eram detidas injustamente, depois denunciavam até quem os tinha denunciado. Porquê? Porque denunciavam 100 pessoas ao acaso, porque as pessoas estavam, é claro, aflitas, não é? Ora bom, o Estado de Direito pretendeu vir pôr cobro a isto, a estas injustiças, criando mecanismos de defesa. E estes mecanismos de defesa são estes, são princípios, são regras de jogo. Quer isto dizer que não há injustiças enquanto se cumprem estas regras de jogo? Claro que também há. Não há irregularidades? Claro que também há. É tudo perfeito? Claro que não é nada tudo perfeito. Mas são regras de jogo que são mais perfeitas do que não haver regras nenhumas. Bom, é melhor haver regras e mais regras do que não haver regras. Agora a questão que se coloca é esta. No caso concreto, o que se passa é muito simplesmente isto. É evidente, o engenheiro José Sócrates não brinca em serviço e como que já dissemos, e ele é conhecido como um animal feroz, não é? Na política, mas não é só na política, deve ser um animal feroz em geral. E acontece que ele, de facto, deixa os trunfos, não é? Guardados também. E o que vai acontecer é uma coisa, é que, de facto, deparou com um juiz, o Juiz Carlos Alexandre, que deve ser uma pessoa que sabe direito, claro, mas que tem uma concepção do direito, que é uma concepção ativista do direito. No fundo, o problema é ser muito ativista. E acontece que essa concepção presume certas coisas logo à cabeça. Eu agora não vou aqui estender considerações que seriam mais até para um seminário, mas é verdade que há sobre isto muitos escritos, e já se escreveu muito sobre isto, até teses outramente sobre isto, sobre as condições em que um juiz cria a convicção da prova, tal. Isto mudou na história, mudou nos tempos, muda no espaço, há países em que é de uma forma, países em que é de outra, e portanto isto mostra que o direito é uma coisa viva e é um artefacto cultural, e depende muito da sociedade em que é aplicado. O que acontece é quando realmente se ultrapassam certos limites, se é precipitado, ou se por acaso se parte do princípio de que tenho a convicção de que aquela pessoa é culpada e, portanto, já pelo menos ninguém lhe tira aqueles meses de cadeia, tal, já ficas castigado em parte.
é evidente que proporcionada portanto, eu tenho certeza de que agora o José Faustino falou que gostaria de ser tratado como qualquer outra pessoa, seja quem for, incluindo o juiz. É que, na verdade, nós estamos a falar disto porque mete a Operação Marquês e o caso do engenheiro Sócrates, que é um homem público. Mas acontece que irregularidades judiciárias, certeza, já aconteceram muitas vezes a cidadãos anónimos. Não é por acaso que a prisão preventiva passou a ter limites, porque antes, não havendo limites, havia coisas incríveis, que aconteceram, erros. E devo dizer uma coisa até em abono das nossas autoridades. É quando havia erros, e houve erros no passado, as autoridades, por acaso, sabendo, quando souberam que detectaram os erros, agiram em conformidade e disseram, não, cometeu-se um erro, e saldou-se esse erro e corrigiram o erro. Portanto, eu confio no sistema por causa disso. Confio no sistema como um todo. O que digo para terminar é que isto é tudo um bocado irónico por uma razão, porque de facto se a lei se aplica a todos, sem exceção, naturalmente tem que haver aqui peso contra medida. E é isto que eu às vezes julgo que há pessoas que se excedem nisso. E eventualmente tem que haver aqui um ponto de equilíbrio muito, muito cuidadoso. Muito cuidadoso. Pronto. E acho que muito mal. E agora termino. Portanto, eu penso que urge pôr cobro àquilo que eu denomino justiça-espetáculo. A justiça-espetáculo tem que acabar. E os magistrados, como os advogados em geral, e os funcionários judiciários, têm que ter, mais do que em qualquer outra profissão, dever de reserva. Não falar. Não, deixa-me só dizer isto por fim. Mesmo, Olha, para concluir, eu conheço muito bem um magistrado, e acontece que ele já se jubilou e chegou ao cume da carreira, e ele disse uma vez uma coisa pronto, que é mesmo assim. Ele disse assim, ele ocupou funções importantes até a nível do judiciário, no Poder Judiciário. Ele disse-me assim, eu nunca dei uma entrevista, nunca prestei declarações, e muitas vezes falavam para a minha secretária, jornalistas, isto e aquilo, a dizer o que é que eu achava de. Eu dizia, eu não tenho que achar nada de, eu não presto declarações. Porque no exercício das minhas funções, eu não faço declarações a respeito de nada. Segredo de justiça, segredo de justiça. As funções judiciárias são funções que só se tornam públicas no dia do julgamento ali à frente de toda a gente do tribunal. Expostas as provas todas. E, portanto, é isto que deve ser. E acontece que as pessoas não devem, e deve ser tudo feito de acordo com princípios que estão estabelecidos e que estão experimentados. O princípio natural é um caso desses. Portanto, não percebo realmente, e vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos ver o que vai dar, vamos ver no que vai dar. Na reta final do programa falamos sobre a crise entre a Rússia e a Ucrânia, entre a invasão, o reconhecimento da independência da República Popular de Donbass e o aumento do preço do gás e do petróleo e também da fuga de investidores da Ucrânia. O que se pode dizer sobre esta crise, José Faustino, hoje, dia 18 de fevereiro? Vamos ver. Parece não ter fim nem decida nada, não é? Sim, há muita coisa para dizer e o tempo escasseia, portanto não podemos dizer muita coisa. O essencial é isto. Eu acho que o pessoal já perdeu um bocado do tino. Acho que o presidente Biden está fora do prazo de validade, com toda a franqueza. Mesmo que ele quisesse dizer que os serviços secretos sabem que está para breve a invasão, não pode dar um dia certo, quer dizer, a pessoa Silvério Cunha sabe isto melhor que eu, seria a primeira vez na história que sabia o dia de uma invasão, e nunca aconteceu, é lá disto, não pode acontecer. Acho que as pessoas ficaram passadas, era quarta-feira, dizia eles, era quarta-feira, parece que era na quarta-feira. Eu, quando ouvi aquilo a primeira vez, foi uma pessoa que me disse, é quarta-feira que eles vão. Onde é que ouviste isso? Eu ouvi aí nas notícias e tal. Pensei, está a brincar, percebeu mal. Deve ser quarta-feira que abre a caça ou a pesca ou qualquer coisa que ele está interessado. Mas não, era a invasão da Ucrânia. Quer dizer, vamos lá. Isto não pode ser assim. Agora, o problema principal subsiste no mesmo. Muito resumidamente, a Ucrânia é independente, havia pendente o problema da Crimeia, que foi ocupada, conquistada no tempo, salvo erro, da Catarina a Grande, e depois foi devolvido simbolicamente, por uma questão de quase brincadeira, no tempo da União Soviética, e há muita gente russa na Crimeia e poderá haver
ali e há a maioria talvez da população, dou isso de barato, gostaria de ser russo ou estar com a Rússia em vez de estar com a Ucrânia. Pronto. Depois, há lá os outros enclaves, do Brão e do outros não sei quantos, e há aqueles enclaves onde também onde há russos, onde há ucranianos que querem ser russos, onde há resistentes que dizem que são soldados russos disfarçados de resistentes. O que há, sobretudo, é uma grande confusão. E disto tudo, mal ou bem, tira-se uma conclusão muito simples, que é esta. A Ucrânia não tem paz, nem tem condições para existir enquanto um país normal. E isto dá toda a legitimidade aos ucranianos para quererem a proteção da NATO. Se nós, numa primeira análise, dissermos assim, bom, a Rússia também tem direito, tal e qual como os americanos, quando foi a crise dos mísseis de Cuba, tinham direito a dizer, a gente não quer cá estes mísseis ao pé de casa, isto tem que haver aqui distância. Bom, os russos, pela mesma lógica, eu já aqui defendi isso, também têm direito a fazer isso. Têm direito a fazer isso. Eu acho que sim. Acho que deve haver, faz parte, queremos aqui um terreno que aqui não pode haver, já há o precedente aberto que há países que fazem fronteira com a Rússia que são da NATO. E, portanto, o precedente também está aberto. Mas, seja como for, isso de facto são coisas que têm que ser tratadas com muito cuidado, podem ser feitos tratados, acordos, coisas que sempre houve. Houve muita coisa na Guerra Fria, os tratados hoje, amanhã depois eram rompidos, depois eram renovados, depois eram feitos. Isso pode tudo ser feito. Agora, a Rússia perde razão quando invadiu a Crimeia. Também invadida aquelas chamadas regiões que querem separar-se. Tem tropas à fronteira. Entra, não entra, deixa de entrar. É verdade, Putin tem-se revelado um indivíduo mais político que os outros. Joga com instrumentos de guerra para obter as conversações, portanto, fazem procissão a caminho de Moscovo. E ele mostrou, com toda a franqueza, ser muito mais estadista que qualquer um dos outros. A começar com o presidente americano, valha-nos Deus. Quer dizer, dá pena um homem com uma carreira política daquelas a ver aquilo. Como é que é possível? Ponhamos-nos na cabeça do presidente ucraniano ou de um ucraniano. Como é que é possível a maior potência do mundo, os Estados Unidos da América, que é suposto que é aliado da Ucrânia, fechar a embaixada na Ucrânia? Isto é gravíssimo. Isto é dizer assim, bom, estamos com medo de que os russos invadam a Ucrânia e não temos capacidade para ir buscar os americanos à Ucrânia se for preciso. A gente não quer problemas com os russos, espécie nenhuma. E o senhor Putin sabe isto. Isto é erro atrás de erro. Resumindo e concluindo, a Rússia, a princípio, pode ter razão por uma questão de se proteger, ter uma zona tampão, uma zona de segurança, perde a razão quando sistematicamente inferniza a vida à Ucrânia. Não pode fazer isso aos outros países. Porque isto é um prejuízo tremendo. Porque além da embaixada americana ter fechado, há um grande problema, há uma instabilidade e, sobretudo, os investidores estão a sair de lá e ninguém para lá vai. Portanto, a Ucrânia corre o risco de ser um Estado falhado. É um problema muito grande. Eles têm todo o direito e toda a legitimidade de pedir a adesão à NATO. Eles têm que ter alguém que os defenda. Agora, com gente da fibra do presidente americano, também não vale a pena, não vão a um grande sítio, mas enfim. Agora, eles têm que resolver este problema. Passando a palavra ao Silvério Cunha, Pois, adianta apenas aqui uma informação importante. Nós conseguimos entrevistar. Não acredito que a invasão da Ucrânia, com aquela força toda que se diz, esteja para breve, nem acredito que ela venha a acontecer. Nós, entretanto, acrescentando alguma informação, esta tarde entrevistámos um eburense que está na Ucrânia, precisamente na cidade de Kharkiv, para tratar de questões familiares e poder trazer a família para o nosso país. Ele diz-nos que a situação tanto em Kharkiv como em Kiev é absolutamente tranquila, que nestas cidades as pessoas continuam a fazer alguns planos de longo prazo completamente e também que, de um modo geral, acreditam que não acontecerá nenhum tipo de invasão porque entendem que o presidente russo teria muito a perder, nomeadamente a nível interno,
com insatisfação também dentro do seu próprio país de criar um problema deste género, tal como das sanções vindas do exterior. Silvério Cunha, em que ponto é que estamos neste Pois, momento? sobre isto é claro que podia fazer um programa inteiro e não chegaria sobre a questão da Ucrânia. Até porque há razões históricas e nas relações internacionais, como sabe, a história conta muito, porque o tempo é o tempo longo e, portanto, aquilo que aconteceu na Ucrânia há 70 anos, por exemplo, é há 3 segundos em termos históricos. E, portanto, há de facto uma grande problemática que se prende inclusivamente com o que aconteceu a seguir à Primeira Guerra Mundial, a divisão do Império Austro-Húngaro, etc., que acabou por provocar um estilhaçamento geral na Europa Central e de Leste, e isso teve efeitos catastróficos até os dias de hoje. Agora, há uma coisa que é certa, que é a seguinte, eu devo dizer, acho que não faz mal dizer aqui, eu li um artigo que para mim foi bastante interessante, do general Carlos Branco, que escreveu num jornal e que na net encontra-se, um artigo dele de fundo sobre a questão ucraniana, em que ele pôs a questão em termos geoestratégicos, e portanto não só geopolíticos, mas geoestratégicos, e portanto esteve a explicar um bocado quais eram os pontos fortes e os pontos fracos de ambos os lados. O problema é este precisamente, é que todos têm pontos fortes e pontos fracos. A Rússia, claro que a Rússia sempre foi um país de tipo imperial, um país que obviamente acha que a Ucrânia é fundamental para marcar, digamos assim, a sua presença na Europa. Portanto, os russos, pensando bem, não queriam desfazer-se da Ucrânia. Tiveram que se desfazer, paciência. E recuperaram a Crimeia, porque tem lá uma base militar muito importante, porque a população na maioria é russa e porque finalmente acontece que é o acesso deles a um mar quente, que é o Mar Negro, para virem para o Mediterrâneo. Acontece também que os russos, de facto, ao obterem esta ideia de que tem que ter zonas de influência, claro que estão a imitar os americanos, estão a mimetizar os americanos, sempre foi assim. Portanto, os americanos têm zonas de influência e os russos também têm zonas de influência, daí que achem que deve haver estados tampão, digamos assim, estados que não são nem uma coisa nem outra, como aconteceu, aliás, na Guerra Fria com a democrática Finlândia. A Finlândia era democrática, mas acontece que estava ali debaixo, com a fronteira com a Rússia, com a União Soviética, e tinha sempre muito cuidadinho em tudo, era neutra em tudo. Bom, é bom lembrar, por exemplo, que os russos, quando foi a Segunda Guerra Mundial, estiveram na Áustria até 1955. Isso nessa altura é que saíram de lá. E foi uma conquista do Ocidente, na Áustria, aqui já na Europa quase ocidental. Portanto, acontece que os russos têm uma ideia que sempre tiveram. A Rússia sempre foi um país, digamos assim, imperial, e é um país que tem uma dimensão gigantesca e é um país que tem uma visão muito euroasiática. E, portanto, acontece que tem uma visão em que olha para nós e nós somos uns anões ao lado da Rússia. A Rússia, neste momento, tem 17 milhões de quilómetros quadrados, os Estados Unidos têm 9,6, o Canadá tem 10,1, para aí, ou 2, e a União Europeia toda junta, já excluindo os ingleses, tem para aí 3 milhões, eles têm 17. Portanto, só para dar uma ideia da dimensão da Rússia. A Rússia tem uma dimensão gigantesca. Acontece que, de facto, os russos, só para terminar, eu diria assim, portanto, porque isto não eu diria, recomendava aos ouvintes a leitura desse artigo do general Carlos Branco, que é um bom artigo sobre o assunto, e que mostra exatamente quais são, digamos, as características do que acontece. É que, de facto, também a verdade é esta, é que naquele leste da Rússia, em Lugansk e Donetsk, a maioria da população é russófona e sente que está a ser também perseguida pelo poder em Kiev, porque também o poder ucraniano é assim tão macio como isso. Teve atitudes antirrussas, claramente, como a Lituânia, que chegaram a tirar o direito de voto a cidadãos lituanos de origem russa, que é uma coisa que não lembra a ninguém. Ora bom, acontece que, até porque viviam lá, evidentemente, cidadãos russos da antiga União Soviética. Ora, o que acontece é que isto tem que ser negociado de uma forma séria. O que é que sucede? É que está a funcionar de uma forma não séria. Não sério, o que é que quer dizer com isto? Quando o José Faustino fala do Biden, que é um bocado, parece que diz ali umas afirmações um bocado disparatadas, é bom lembrar uma coisa. Então, a CIA nem sequer sabia que o regime do Shah, em 79, ia cair, e 3 dias antes tinha mandado um relatório para Washington a dizer que estava tudo bem. E 3 dias depois, o Ayatollah Khomeini, enfim, descocou aquilo tudo em 79, portanto não é a primeira vez que... Saí cá para fora isso, não quer dizer que fosse assim, não é? Não, hoje sabe-se isso. Acontece que os serviços de informação também se enganam muito porque dependem muito de analistas, e os analistas partem sempre de pressupostos, esse é o problema.
E acontece que, às vezes, é assim. Às vezes os pressupostos indicam uma coisa, mas basta um golpe de decisão, num certo sentido, para empurrar o assunto para outra coisa. Em suma, o que eu quero dizer com isto é o seguinte: acho que é um problema, de facto, grave, onde também, no entanto, a Rússia tem a perder se for muito, muito, muito estrita e for para uma aventura guerreira. No entanto, isso não quer dizer que Donetsk, por exemplo, e Lugansk não venham a ser ocupados. Eu já pensei que seja uma manobra para, metendo medo de que é uma guerra geral, ser uma coisa que ocupa ali duas provínciazinhas, aliás pequenas. Uma tática Com já essa usada população. também na Geórgia e na Moldávia, não é? Sim, claro, mas para já estamos a tratar só da Ucrânia. Agora, a questão que se põe é um bocado esta. É que, de facto, o que é que isto demonstra? Demonstra que Putin anda, de facto, é um homem, de facto, inteligente, indiscutivelmente, e acontece que anda a fazer um jogo muito interessante, do ponto de vista geoestratégico e geopolítico, porque pôs toda a gente ali de cócoras. E reparem uma coisa, já fui em vários programas de televisão, já foi falado isso, mas eu notei isso logo no primeiro dia. Sabem que Putin, permitam-me só agora acabar com estas duas quase anedotas, não é? Sabe que Putin é conhecido por fazer coisas que no protocolo diplomático mais ninguém faz. Por exemplo, quando o Erdogan foi visitar a Moscou, chegou ao Kremlin, ele andou praticamente de salão em salão a ter que se sentar e à espera que Putin aparecesse, e Putin não aparecia. Depois iam assim à comitiva: agora vamos para outro salão. E andou a percorrer os corredores de um lado para o outro, sem ninguém a acompanhá-lo, digamos, a não ser a sua comitiva, com uns empregados que abriam as portas e o punham ali e punham à espera. E, indadamente, aliás, vê-se, isso foi filmado, porque a televisão russa filmava, foi filmado Erdogan com um ar desorientado e furioso, que ele é só ferve em pouca água. Ora bem, aconteceu o mesmo agora. A célebre mesa com que Putin viu Macron e viu aqueles estadistas todos, uma mesa de 6 metros de comprimento. Porquê? Porque Macron, ele queria impor que fizessem os testes do PCR. E Macron, e bem, disse: não faço. Então, no canto daquela mesa e eu neste canto. Claro, isto é gozar. E fez isto a todos e depois ainda fez pior. Boris Johnson quis ir lá, ele disse: não recebo, não quero, não aparece, bye bye, passe bem. E Boris Johnson não foi à Ucrânia dizer não sei o quê aos ucranianos e não foi recebido por Putin. Ora bom, Putin, portanto, está a fazer um jogo que está a pôr no xadrez internacional como sendo uma espécie de herói. E eu vi há dias num programa de televisão perguntas que fizeram pessoas em Moscovo. E Putin goza de grande popularidade, a não ser que vá para a guerra, porque aí há mortos sempre, não é? E há problemas económicos. Agora, ele goza de grande popularidade e havia pessoas na rua a dizer: não, ele restituiu-nos a alma russa para aqui e para lá. E termino dizendo: o Ocidente cometeu nos anos 90 um grave erro com os liberais russos que estavam no poder, que queriam inclusive entrar para a NATO e quiseram até, falaram em entrar para a União Europeia. E acontece nessa altura, os americanos não quiseram, recusaram. E acontece que o Ocidente, nessa altura, recusou e humilhou os russos. E Putin veio, com o seu autoritarismo, dizer: venho dar aqui de novo orgulho à Rússia. E acontece que, curiosamente, eu chamo a atenção para um ponto só e termino, é que quando foi com os liberais russos, e eram liberais mesmo, pró-ocidentais, quando o Ocidente lhes deu com os pés, houve um político russo importante liberal que disse assim: é uma pena fazerem-nos isto, por uma razão, porque estão a fazer-nos uma coisa desnecessária. E estão-nos a deixar, estão a perder uma oportunidade de dar-nos a nós, que somos pró-Ocidente, a possibilidade de aproximar a Rússia do Ocidente e se integrar com o Ocidente. E acontece nessa altura, devo dizer, que foi o Ocidente, a União Europeia e os Estados Unidos, e Canadá, claro, que tiveram a culpa toda. Portanto, houve aqui e nessa altura a Rússia, como sabem, estava até a perder população, estava num desgaste enorme, para aqui e para lá. Tinha só 140 milhões de habitantes, que é o que tem a Alemanha e a França juntas, vejam bem, e acontece que era um desastre. E, portanto, o que é que sucede é uma coisa, é que Putin está interessado em fazer diplomacia patológica, ou seja, pôr num caos as relações europeias entre si, pôr de cócoras a União Europeia e fazer pouco dos Estados Unidos. E acontece que o presidente Biden, de facto, e a sua vice-presidente não estão à altura de reagir. E, infelizmente, deixe-me só terminar, Matias, infelizmente acontece nestes casos, de facto, acontece o seguinte, é que quando se cometem erros, esses erros ficam. E depois é difícil emendá-los. É assim que chegamos ao final desta revista da semana. Obrigado, José Faustino Silveira Cunha. Voltamos de hoje a 8 dias aqui à DNFM. Tenha uma boa tarde.